E aí, vamos lá? Seguindo. Ó, antes da gente começar a fazer a peça, eu só vou fazer aquele macete que a gente tem feito em todas as peças, em todas as ações, né? O macete é que o Decreto-Lei 3365 de 41, ele trata da ação de desapropriação. A ação de desapropriação tem 5 pedidos. Se houver tutela de urgência, liminar, né, de missão na posse, serão 6. Então, pode grifar aí 5 pedidos, havendo a liminar de missão provisória na posse, e eu disse a vocês que, em regra, vai haver. Aí, se houver essa liminar de missão provisória na posse, ao invés de 5 pedidos, serão 6 pedidos, né? Porque, na verdade, são os 4 pedidos da ação de procedimento comum e mais o pedido de intimação do MP. Só havendo a liminar, aumenta 1, tá certo? A petição é muito parecida com a ação de procedimento comum. A única coisa que vai mudar é a liminar, que vai ser mais simples, né? E a gente vai requerer a intimação do Ministério Público. Vamos lá? Então vamos começar a fazer. Ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, da comarca, 3 pontinhos, no estado, a questão não fala do estado, fala do estado M, no estado M, tá? Então a questão deixa claro que é o estado M, a gente coloca já aqui. Aí eu vou seguindo. Pulo uma linha, 10 linhas, pula mais uma e começa. JJR Estradas, pessoa jurídica de direito privado. Se quiser pode botar a concessionária de serviço público, mas não precisa, a gente vai fazer isso lá no tópico do cabimento, mas pode botar. Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito, né? Propor ação de desapropriação. Ação de desapropriação em face de nome, prenome, proprietário do bem, nacionalidade, estado civil. Dificilmente vai acontecer isso na prova, porque eles normalmente botam o nome, né? Eles inventam nomes. É muito difícil que eles não botem. Estou fazendo aqui uma situação em que não colocasse. Não é muito comum, não. Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, número tal, e CPF, número tal, endereço eletrônico, residente e domiciliado na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, né? Então, primeiro, a parte inicial, bem parecido, como eu te falei, a petição vai ser muito parecida com uma ação de procedimento comum mesmo. Então, ficou: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca 3 pontinhos no estado M, JJR Estradas, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito. Propor ação de desapropriação em face de nome, prenome,
proprietário do bem, nacionalidade, estado civil, profissão, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, tá? Daí, a gente vai primeiro falar do cabimento e vamos colocar como a gente combinou, do cabimento e da legitimidade ativa. A gente vai colocar a legitimidade ativa junto com o cabimento, pelo simples fato de que a gente está saindo do ordinário, né, do normal. A princípio, ações de desapropriação são propostas pelo poder público. No momento que a gente tem uma ação de desapropriação proposta por um particular, uma concessionária, é bacana a gente pontuar, né, e deixar aqui registrado qual a base legal para a legitimidade ativa dessa concessionária para propor ação de desapropriação, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar, é cabível a presente ação de desapropriação com fulcro no artigo 319 do CPC e artigo 1º da lei, do decreto-lei 3365 de 41, por se tratar de situação em que há utilidade pública para desapropriação de bem privado. Então, apresentei o primeiro argumento aqui, que é justamente a desapropriação, né? E aí eu não estou argumentando, mas estou dizendo que é cabível. Existe utilidade pública para desapropriação, então é cabível a ação. Beleza. É legítima a autora é com letra maiúscula, autor e réu com letra maiúscula. É legítima a autora, com base no artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41, por se tratar de concessionária de serviço público, sendo que o contrato prevê que poderá promover desapropriações. É importante explicar que o contrato prevê isso. A questão fala, né? E a gente tem que explicar que o contrato prevê isso, porque o artigo 3º do Decreto-Lei, eu estou remetendo ao artigo 3º, e esse artigo 3º diz exatamente isso. A concessionária de serviço público pode promover desapropriações se houver previsão em lei ou no contrato. Então, o próprio Decreto-Lei 3365, no artigo 3º, regulamenta que a legitimidade da concessionária para promover desapropriações depende de previsão em lei ou no contrato. No caso aqui, a previsão estava no próprio contrato. O contrato de desapropriação já prevê que essa concessionária poderá promover as desapropriações necessárias à execução do objeto do contrato, tá? Então, essa concessionária poderá promover desapropriações. Isso está no contrato. A gente precisa colocar isso aqui, tá bom? Vamos lá. Ficou assim, ó, do cabimento e da legitimidade ativa. É cabível a presente ação de desapropriação, com fulcro no artigo 319 do CPC e artigo 1º do Decreto-Lei 3365 de 41, por se tratar de situação em que há utilidade pública para desapropriação de bem privado. É legítima a autora, com base no artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41, por se tratar de concessionária de serviço público, sendo que o contrato prevê que poderá promover desapropriações. Então, essa questão do contrato é importante porque eu remeti ao Decreto-Lei 3365 e esse decreto só permite que a concessionária promova se tiver previsão em lei ou no contrato, tá? Daí, dos fatos.
Os fatos são a questão. Fica mais ou menos assim. A autora foi vencedora em licitação para a celebração de contrato de concessão com o Estado M para efetivar a exploração de rodovia, sendo que tem a responsabilidade de efetivar a duplicação de 40 quilômetros de estrada, além de garantir a manutenção do restante da rodovia estadual. No contrato, está previsto que a autora será responsável por promover as desapropriações necessárias à duplicação da rodovia. Ocorre que o Estado declarou a utilidade pública do terreno, necessária duplicação que pertencia ao réu, fale pertence, né? Informando, inclusive, a urgência na realização da desapropriação. A autora ofereceu ao réu o valor de R$100 mil pelo terreno, o que foi negado. Dessa forma, a autora vem propor a presente ação para efetivar a desapropriação do terreno, né? Então, basicamente, você apresenta os fatos trazidos pela questão. É só mudar um pouquinho as palavras para que fique mais consentâneo com os fatos de uma peça, né? Daí a gente passa para a liminar. Como eu disse a vocês, a liminar nessa ação de desapropriação ela é muito mais simples do que uma liminar ou tutela de urgência em qualquer ação de procedimento comum. Aqui, eu não preciso fazer argumentação. Eu vou precisar mostrar quais são os requisitos. Os requisitos são bem simples, né? Ter tido uma declaração e um depósito. E, em cada parágrafo, eu vou ter que mostrar que foi feita a declaração e que foi feito o depósito para, no final, concluir. Vamos lá? Então, terminados os fatos, da liminar de emissão provisória na posse. Da liminar de emissão provisória na posse. Vamos lá. Aí eu vou começar. O artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41 prevê a possibilidade de emissão do expropriante na posse do bem, desde que haja uma declaração de urgência previamente efetivada e o depósito em juízo do valor que entendeu devido. Então, tem que ter os dois requisitos, né? Então, o primeiro parágrafo é esse, usando o artigo 15 do decreto e apresentando os dois requisitos para a concessão de liminar de emissão na posse. Daí, agora um parágrafo para mostrar cada um dos requisitos. Vou dizer, a declaração de urgência foi efetivada no próprio decreto expropriatório, conforme explicitado anteriormente. Na própria questão está escrito, né, que no decreto expropriatório já fez a declaração de urgência. Então o Estado, a questão diz, o Estado declarou a utilidade pública e declarou a urgência já na aquisição do bem. O depósito no valor de R$100 mil foi realizado conforme comprovação anexa. Então, você só vai dizer foi feita a declaração de urgência e foi feito o depósito. Pressão que não tem argumento. Você não tem que dizer por que é urgente, você não tem que apresentar a probabilidade do direito, nada disso. Aqui, a liminar é muito simples. Vai dizer que fez a declaração,
vai dizer que fez o depósito, está resolvido, estão resolvidos os requisitos da liminar, né? E aí vai concluir. Portanto, deve ser emitida a autora na posse do bem objeto da desapropriação. Portanto, então, o que eu quero é isso, né? Eu quero ser emitido na posse do bem, que a autora seja emitida na posse do bem. Vamos reler rapidinho? Vamos lá. Pessoal, preste atenção, repito, que trata-se de uma liminar que eu não vou apresentar argumentos nem de urgência e nem de mérito, só os dois requisitos. Então, da liminar de emissão provisória na posse. O artigo 15 do Decreto-Lei 3365 prevê a possibilidade de emissão do expropriante na posse do bem, desde que haja uma declaração de urgência previamente efetivada e o depósito em juízo do valor que entendeu devido. Aí um parágrafo para cada requisito. A declaração de urgência foi efetivada no próprio decreto expropriatório, conforme explicitado anteriormente. O depósito do valor de R$100 mil foi realizado conforme comprovação anexa. Portanto, deve ser emitida a autora na posse do bem objeto da desapropriação. Então, basicamente, o que a gente quer é isso, né? Ser emitido na posse do bem, e para isso preciso comprovar que houve, não preciso comprovar a urgência, preciso comprovar que houve uma declaração de urgência e que houve o depósito em juízo do valor em controverso. Beleza? Vamos para o mérito? Vamos lá. Do mérito. O mérito, que em toda ação é a parte difícil, na ação de desapropriação não é, né? Essa é a grande vantagem dessa ação. A gente tem um mérito bem limitado, bem tranquilo, bem restrito, porque o que a gente vai discutir aqui são as disposições da Constituição e do dispositivo de lei que justifica a utilidade pública. Só isso. Então, inicialmente, o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, prevê a possibilidade de desapropriação de bens, desde que haja utilidade pública ou interesse social e o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Então, inicialmente, o artigo 5º, 24 da Constituição prevê a possibilidade de desapropriação desde que haja utilidade, necessidade pública ou interesse social e o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Vejamos, transcrevi o artigo 5º, inciso 24. Aí, eu vou continuar. Por sua vez, por seu turno, o artigo 5º, a linha I do Decreto-Lei 3365 de 41, dispõe que se considera situação de utilidade pública a necessidade de desapropriação para a construção de vias e logradouros públicos. Então, eu comecei explicando, com base na Constituição, que haveria o requisito, né, de utilidade, necessidade pública ou interesse social e a indenização. E depois eu fui para a lei para mostrar que a construção de vias e logradouros públicos configura situação de utilidade pública. Agora eu vou trazer para o caso concreto, para mostrar que na situação apresentada eu vou cumprir os requisitos da Constituição e da lei, né? Vamos lá. No caso, em apreço,
A autora cumpriu ambos os requisitos necessários à desapropriação. Isso porque a utilidade pública está clara, uma vez que a tomada do bem se dará para a duplicação da rodovia estadual, atendendo aos requisitos do dispositivo mencionado, além disso, foi realizada a perícia e oferecida a indenização no valor prévio e justo de R$100 mil. Portanto, cumpridas as exigências constitucionais e legais, deve ser determinada a desapropriação do bem. Preste atenção que eu não tenho muito argumento, né? Os argumentos são esses: a Constituição e a lei, né? O artigo 5º, inciso 24 da Constituição e mais os dispositivos legais. Nada além disso aqui. Vamos lá? Vamos reler rapidinho. Então ficou assim, ó. Inicialmente, o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal prevê a possibilidade de desapropriação de bens, desde que haja utilidade pública ou interesse social, e o pagamento de indenização prévia ajuste em dinheiro. Vejamos, transcrevi o artigo 5º, inciso 24. Por seu turno, o artigo 5º, a linha I do Decreto-Lei 3365 de 41, dispõe que se considera a situação de utilidade pública a necessidade de desapropriação para a construção de vias e logradouros públicos. No caso em apreço, a autora cumpriu ambos os requisitos necessários à desapropriação. Isso porque a utilidade pública está clara, uma vez que a tomada do bem se dará para duplicação de rodovia estadual, atendendo ao dispositivo mencionado. Além disso, foi realizada a perícia e oferecida a indenização no valor prévio e justo de R$100 mil. Portanto, cumpridas as exigências constitucionais e legais, deve ser determinada a desapropriação do bem. Beleza? Vamos para os pedidos. Como a gente já sabe, são, nesse caso aqui, nós temos... Por que eu não estou conseguindo botar de volta, gente? Deixa eu me ajeitar, peraí. Voltei. Nesse caso aqui, nós temos 6 pedidos, né? São os 5 pedidos, né? Aqueles 5 básicos, os 4 da ação de procedimento comum e intimação do MP, e mais a liminar. Vamos lá? Seguinte, dos pedidos. Pelo exposto, requer 1. A citação do réu para querendo contestar o feito no prazo de lei. Então, primeiro pedido, que é o mesmo primeiro pedido de qualquer ação de procedimento comum, eu lhe disse que é muito parecido com a ação de procedimento comum, então vai ficar simples, né? O primeiro pedido é a citação do réu para integrar a lide, ou a citação do réu para querendo contestar o feito. Dá no mesmo. Daí vem a liminar. 2. A concessão da medida liminar
determinando a emissão da autora na posse do bem objeto da ação. Então, concessão da medida liminar com a emissão da autora na posse do bem, né? Na liminar eu quero somente a emissão na posse. A propriedade vem depois, que é agora. 3. A confirmação da medida liminar. É uma liminar antecipatória, né? Eu antecipo os efeitos da tutela. A confirmação da liminar com a procedência do pedido, determinando a desapropriação do bem. Então, o que eu quero é desapropriação. Efetivamente, meu pedido principal é a desapropriação. 4. A produção de todos os meios, ou intimação do MP primeiro, não faz diferença, tá? Aqui não, a ordem aqui não faz diferença. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Então, a produção de todos os meios de prova em direitos admitidos necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. 5. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. E 6. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Daí aqui pode haver conciliação, né? Ele pode mudar de ideia, aceitar o valor. Então, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número 3 pontinhos, tá? Eu vou reler rapidinho os pedidos. Hoje não vai ter dever de casa. Também na próxima aula a gente vai ter que aprender 2 ações, que é mandado de junção e habeas data. Então não vai dar tempo de corrigir dever, tá? Vamos lá, vou reler aqui rapidinho. Pelo exposto requer 1. A citação do réu, para querendo contestar o feito no prazo de lei. 2. A concessão da medida liminar, determinando a emissão da autora na posse do bem objeto da ação. 3. A confirmação da medida liminar com a procedência do pedido, determinando a desapropriação do bem. 4. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. 5. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 6. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em observância ao disposto no artigo 319, 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se a causa
o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Bacana? É isso. Pessoal, até a próxima, hein?